Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar um pouquinho do que Paulo fala no segundo capítulo de Filipenses. Um apóstolo que teve um encontro com o Senhor, caiu do cavalo, né? A gente sabe muito bem a história dele. E a gente vê um Paulo que assolava os cristãos, um Paulo que era rude no seu tratamento com os cristãos, se tornando um servo de Cristo, se tornando o que ele fala de que aprove a Deus nos colocar como o último no Evangelho, aprove a Deus nos colocar como servo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse coração de servo, esse coração de ser o último, né, entre aspas aí, como deve se proceder. E eu quero ler com vocês Filipenses 2, versículo 1, que diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Para por aí. Paulo fala sobre exortação em Cristo. O que é exortação em Cristo? É correção em Cristo, né? É ter os sentimentos confrontados por Cristo. Alguma consolação de amor, ou seja, o mesmo Espírito que exorta, o mesmo Evangelho que nos exorta, nos consola também. Se há alguma comunhão no Espírito, né? Porque exortação, consolação deve ser mediante comunhão. Comunhão é ter algo em comum, nossos relacionamentos na igreja serem baseados no Espírito Santo que é comum, né? Não é nossa ideia falar de comunhão hoje, pelo menos hoje, mas você sabe, comunhão é aquilo que nós vivemos como corpo, né? E ele termina falando, se há entranhados afetos e misericórdia. Porque não é apenas a gente viver a vida de igreja ali, ter dois ou mais, mas é realmente ter entranhados afetos, nos afeiçoar, estar junto, estar em família. O tanto que a gente fala de ser família em igreja, né? A gente vira para o irmão que está do lado e fala, você é meu irmão. Mas será que ele tem sido realmente irmão? Será que nós temos entranhados afetos com ele realmente? Será que nós somos um realmente? Né? É o que Paulo está trazendo aqui como exortação para essa igreja aqui que se reúne em Filipe, né? Será que está tendo consolação e exortação aí? Está tendo troca? Será que está tendo comunhão no Espírito? E será que está tendo entranháveis afetos? Será que vocês estão sendo de fato uma família na fé? Né? E ele termina falando, completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, o mesmo pensamento. Não é ser todo mundo igual, mas é ter uma mesma disposição mental, né? O livro de Atos fala isso também. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E terminando, eu quero ler com vocês versículo 3, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O que Paulo está falando aqui? Em outras versões, né? Almeida Revista Corrigida vai falar, ao invés de trazer partidarismo, a gente está lendo a atualizada aqui, ao invés dela falar partidarismo, ela vai falar contenda. Muitas vezes a gente se reúne não para comunhão, né, e para exortação e consolação, né, a gente não se reúne para entranháveis afetos, mas a gente acaba se reunindo por partidarismo, a gente acaba se reunindo por convenção, e na verdade nem sou eu que estou falando aqui, é Paulo, na carta aos Filipenses. Nós não devemos nos reunir para contendas, meus irmãos. A gente deve se reunir para comunhão, né? Quando a gente chama o irmão de irmão, a gente deve realmente amá-lo como um irmão, né? Será que em nossa vida comunitária a gente tem se tratado como uma família sem partidarismo, né? Ou será que a gente fica brigando, aquele ministério tal, né? Fala mal do outro ministério tal? Será que a gente pode ser um corpo realmente? Será que a gente pode ser uma igreja realmente? Porque essa é a alegria do apóstolo aqui, mas além da alegria do apóstolo, é a alegria do Pai, é a alegria de Jesus. Ele fala, completem a minha alegria, ou seja, completem o que eu vi aí, o que eu deixei de fundamento aí, edifiquem isso, completem a minha alegria. E ele fala, não faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo, ele termina aqui, né, nos ensinando como a gente pode viver essa vida de entranháveis afetos, e ele tem respaldo na sua vida porque ele fala nas suas cartas. Atos vai trazer isso também, né? Um Paulo que se coloca por último, um Paulo que se coloca como servo. E a gente vê essa vida comunitária que ele fala aqui,
que completa a alegria. Quando a gente se coloca como último, como a gente se coloca como servo, como a gente se coloca como humilde. A gente fala muito que humilde é se colocar no lugar certo, isso é verdade, mas humilde também vem da palavra humus, né? Que vem trazer sentido de terra. Então, muitas vezes a gente tem que colocar o nosso coração no pó como igreja. Como ovelhas de Cristo, a gente precisa colocar o nosso coração no pó. A gente precisa nos lembrar de onde Jesus nos tirou e ficar lá humildemente, sabe? Às vezes a gente está muito vivo ainda. E a gente não vive o que, por exemplo, Gálatas 2:20 vem falar, Paulo mesmo falando, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Será que a gente não está sendo muito vivo na nossa vida? Será que a gente ainda não tem muitas vontades? Será que a gente não tem muitos direitos, né? Será que a gente tem se colocado realmente crucificado, como Paulo fala em Gálatas 2:20? Será que a gente tem se colocado como o último, como servo dos irmãos, como aqueles que servem os nossos irmãos na fé? Porque Paulo vem trazer, no finalzinho do que a gente leu aqui, uma receita pra gente, uma dica pra gente, um conselho pra gente. E a Bíblia vai nos falar isso, né? Se a gente quer viver, se a gente quer completar essa alegria, a gente vai precisar de muita humildade, a gente vai precisar de se colocar por último, a gente vai ter que considerar os nossos irmãos com entranháveis afetos, como unidade que a gente fala todo domingo, né? Se é para ser irmão, vamos ser irmão. Eu espero que a gente tenha abençoado você com mais esse vídeo, que você possa mandar para os seus irmãos, os irmãos que você tem entranháveis afetos, os irmãos que você tem completado essa alegria que Paulo vem falar aqui na carta dos Filipenses. Então curta o vídeo, compartilha com todo mundo e a gente se vê na próxima aí. Até a próxima.